Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos e bem-vindas ao meu canal sobre bioalquimia. Eu estou aqui para trazer uma reflexão sobre um dos arcanos maiores do tarô, que é a carta O Eremita, ou Ermitão, arcano maior, número 9, nesta versão de Rider-Waite. E temos esta versão de Tarô de Marcélia. Pois bem, gente. Bom, por que eu trouxe essa carta hoje? Primeiro, hoje eu tive alguns insights, né? Um processo meio que de isolamento, meditei um pouco e dei uma de eremita, assim, digamos, hoje. E eu me dei conta que, na verdade, eu venho sendo eremita já há alguns dias, algumas semanas. Sim, gente, me afastei um bocado do canal sobre bioalquimia, me afastei lá do Insta também, porque eu precisava passar por um processo, assim, mais introspectivo, né? Surgiu, digamos assim, eu creio que tenha surgido esse arquétipo na minha vida do eremita, que é aquele momento da vida em que o universo, o destino, o karma, o dharma, o que quer que seja, tá cobrando de ti um isolamento para você se enfrentar. Sim, sim. Sabe aqueles momentos de crises existenciais, de como você começa a questionar as coisas, você começa a ficar um pouco assim, se sentindo, digamos, incompreendido, ou então se sentindo desconfortável no meio que você frequenta, e você vai se isolando, se isolando, se isolando. Muita gente encara isso como um processo de início de depressão. Gente, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Claro, se isso se alongar por muito tempo, se isso não for um processo, mas for, digamos assim, um estilo de vida, isso com certeza vira uma depressão, porque somos seres sociáveis, ou então devemos nos socializar para poder fazer trocas e crescer, né? Crescermos como seres humanos. O eremita, então, ele surge na nossa vida, né? Um arquétipo que surge na nossa vida, que vai trazer essa vontade da gente se isolar, tá? Depois eu vou falar da parte sombra dele, que realmente é essa parte da depressão. Depois, logo ali já tô falando, tá? Então, assim, Jodorowsky, ele fala que o eremita, né, ele fala assim, se o eremita falasse, o que ele diria, né? Ele diria assim, para chegar até a luz, eu entro no escuro. O que seria esse escuro, gente? Pode ser um momento sombrio da nossa vida ou pode ser o nosso próprio lado sombra. Falando em lado sombra, gente, amanhã, dia 10 de junho de 2021, às 9 horas da noite, lá no meu Insta, vai ter uma live maravilhosa com o Espaço Ouroboro, em que a gente vai falar sobre o lado sombrio dos arcanos do tarô. Sim, o lado sombra dos arcanos do tarô e o que o lado sombra deles pode ensinar pro nosso lado sombra, digamos assim. Vai estar assim, vai estar muito bacana, gente. E vem muito a calhar também com esse momento difícil que a gente está passando, certo? Bom, então o eremita, ele surge quando você tem que se isolar, quando a vida talvez dá uma forçada na barra contigo para você se isolar um pouco, seja por meio de uma doença, algum evento que ocorra que você se depara sozinho, isolado, ou então você se sente solitário, solitária, tá? E por que isso? Porque esse momento de solidão, esse momento de, digamos assim, que você vai lá por um lugar secreto dentro de si mesmo, de si mesma, tá? Na verdade, é uma preparação, digamos assim, por uma mutação espiritual. Vamos supor, a sua vida espiritual tá nesse nível, tá? Falar de vida espiritual em níveis é meio complicado, mas só para exemplificar, certo? A sua vida espiritual tá assim. Você tá. Aí tem uma crise que você se isola, você vai lá no fundo do poço, tem abalos de fé, você começa a questionar se você realmente deve continuar jogando tarô. Gente, foi mais ou menos essa crise que eu tive esses tempos aí. Mas quando você volta, cara, você volta além do que tu já tava, tá? Então é importante passar por esse processo de isolamento para você se deparar com as suas sombras, bater um papo com as suas sombras, mas não deixar com que elas te dominem, te subjuguem. Você vai ter que bater um papo com elas e ver o que você pode aprender com elas. Sim, porque temos muito que aprender com as nossas sombras. Quer saber mais? Amanhã na live. Mesmo que você esteja vendo esse vídeo outro dia, provavelmente vai ficar gravado lá no Instagram,
Daí, né, procura lá que você vai achar essa live que falaremos sobre as sombras. Enfim, então, se isolar é necessário para encarar suas sombras para você voltar mais forte. Voltar, é como se você passasse por um processo de iniciação. Você está sendo iniciado a alguma questão na sua vida. Seja uma questão de uma perda, de um luto, de um autoenfrentamento, digamos assim, da sua personalidade. N coisas, gente, tá? N coisas. Um exemplo que eu trago, famosérrimo, né? Jesus, né? Jesus. Mas como assim você tá trazendo exemplo de Jesus? Você é uma bruxa? Gente, assim, olha, você que tá chegando no canal, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o que é bruxaria na minha visão, tá? Eu não trabalho com coisas ruins. Aliás, a minha mestra falou uma coisa muito interessante, tá? A magia tem a cor da sua alma. Vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas assim, o que eu falo de Jesus? Gente, pra mim Jesus foi o maior bruxo, tá? Por quê? Vamos tirar essa coisa, né, da cabeça que bruxaria e bruxa é só do mal, é coisa ruim, é coisa... Não, gente, não. Digamos que tem do mal e do bem. Digamos assim, tá? Tô sendo bem, assim, simplista falar nesses termos. Ah, tem bruxo do mal e bruxo do bem. Tem os meio termos também, tem, enfim... Tá? Mas por que eu digo que Jesus foi um bruxo? O Jesus sabia trabalhar com a alquimia da vida, com a alquimia da lei dos cosmos. O cara tava além, né? Aliás, ele nem era desse mundo, né, gente? Vamos combinar. Ele era além, assim. E Jesus, ele se isolou no deserto. Inclusive, foi no deserto que ele encarou o demônio, né? E o que seria a carta o diabo? A carta o demônio no tarô? Sim, o tarô tem um arcano maior chamado o diabo, o arcano número 15. O diabo no tarô é a personificação da sombra. Então, em meios metafóricos, podemos dizer que Jesus foi para o deserto encarar suas sombras. É uma maneira de ver, tá? E ele voltou forte, né? Voltou a mil. E muitas pessoas passam por esse processo. Quantas pessoas não procuram um retiro espiritual, peregrinar, se isolar durante um momento de sua vida para poder se reencontrar? Seria mais ou menos isso. Você se isola para poder se reencontrar, para poder se conectar com a sua essência. E muitas vezes, inevitavelmente, você vai sim enfrentar as suas sombras, você vai se deparar com as suas sombras nesse processo de isolamento. Se a coisa ficar muito punk, gente, tá? Como eu digo, se isolar, refletir sobre a vida, ter crise existencial, é normal, tá? A gente vive numa ditadura da felicidade, que tu tem que estar sempre bem, coisa e tal. Não, tem momentos que a gente não vai estar bem, tá tudo certo. Faz parte, gente, somos humanos, estamos aqui para crescer como seres humanos espiritualmente. Mesmo que você não acredite na questão espiritual, tá, gente? Bom, enfim. Quero que você, se você está nesse canal, você pode ter, né? Mas mesmo que você não acredite, vou fazer outro vídeo, vou te explicar sobre vou falar algumas coisinhas pra ti sobre a vida espiritual, como ela é importante, tá? Gente, vida espiritual, espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá? Nem toda religião tem espiritualidade nela, tá? Enfim, né? Polêmico, mas é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, gente. Se isolar, enfrentar suas sombras é um processo, tá? Se isso digamos assim, se isso se aprofundar, se alongar se isso durar longos períodos na sua vida, pode ser perigoso, sim. Aí vem o lado sombra do eremita, que é a depressão, tá? Esse auto-isolamento exagerado que pode passar de meses, aí sim, vai te levar à depressão, vai te levar à melancolia profunda, tu vai começar a ter rancor, mágoa, raiva, vai começar a rolar umas tretas na tua mente aí que não vai ser muito legal, não. E pode até, inclusive, pender pro alcoolismo, tá? Né? Então, assim, tome cuidado com excesso de isolamento. Se você tá passando por uma crise existencial e ela tá durando muito, procure ajuda, procure uma psicoterapia, certo? Uma consulta de tarô pode te ajudar, mas psicoterapia vai te ajudar bastante também, tá? E procure, quem sabe, se iniciar em algum caminho espiritual, tá? Mesmo que você não se identifique com nenhuma religião, você pode se iniciar em algum caminho espiritual. Eu não digo se iniciar numa ordem, gente, não é isso, tá? Sozinho, em casa, você pode, sim, buscar a sua vida espiritual, porque não precisamos necessariamente de um templo, tá? A gente pode se conectar com nossos anjos da guarda, com os nossos mentores, se isolando, meditando, orando, tá? Enfim, outro dia eu faço um vídeo sobre isso também,
Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então, gente, o que eu tenho para dizer sobre a eremita é isso. O lado sombra é excesso do isolamento, que pode te levar à depressão, à melancolia, à bad total, tá? Mas momentos de ermitão, momentos eremita na vida é muito importante. Até válido, até assim, a gente tem sim que passar por esses momentos, tá? Não adianta a gente ficar sempre andando para lá e para cá no meio das pessoas sem nunca olhar para dentro de nós mesmos, de nós mesmas, tá? Porque no momento que a gente consegue e que a gente tem essa oportunidade de, né, de encarar as coisas sozinhos, a gente cresce muito espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente, vale a pena, tá? Se você joga tarô e quer saber um pouco mais sobre a eremita, eu recomendo este livro aqui, aliás, um pouco mais sobre a eremita e outros arcanos, este livro aqui do Jodorowsky e da Mariane Costa. Maravilhoso, 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 maravilhoso! É nesse livro que tá aquela frase, para chegar até a luz, entre no escuro, na parte do eremita, tá? E se você jogar tarô, tem mais coisa para dizer para você. O eremita também pode representar, se sair na casa da saúde, pode representar fadiga, cansaço, exaustão, reumatismo, tá? Se cair na casa de relacionamento, toma cuidado. Tem muita gente que é muito assim, né? Aquela coisa fatídica. É separação, é rompimento de relação. Observe as cartas que estão ao redor, tá? Nem sempre vai significar separação. Pode significar que a pessoa, o consulente ou o outro, né? Um ou outro está tendo essa necessidade de isolamento para poder analisar melhor a própria vida. Porque muitas vezes as pessoas estão dentro do relacionamento há muito tempo, ou há pouco tempo, só que ele é muito intenso e acaba perdendo um pouco da sua identidade, digamos assim, né? Ficam muito assim unidos e a pessoa às vezes quer se isolar um pouco para recuperar um pouco do seu eu, da sua identidade, não quer necessariamente terminar um namoro, um relacionamento, um casamento, enfim, tá? Pode ser só um momento que essa pessoa esteja passando e o cônjuge tem que respeitar, tá? Enfim, né? Por que tem que respeitar? Porque nós somos seres individuais, nós somos seres que passamos por processos que cabe só a nós passarmos, certo? Então, acontece de às vezes a gente se isolar um pouco e depois voltar mais forte, voltar mais alegre, voltar mais brilhante, digamos assim, certo? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês a respeito da carta do eremita, né? O ensinamentos do eremita é o seguinte: se a vida te propor um isolamento, se isole. A vida tá propondo isso pra uma galera, né, gente? Vamos combinar, né? Se isole, aceite e veja o que você pode aprender estando sozinho, né? Estando, se ficar muito, a barra fica difícil para ti, procura uma ajuda, falei, uma psicoterapia, enfim, para poder te ajudar nesse processo, tá? Não se assuste com as crises existenciais da vida, não se assuste com processos de luto, de isolamento, fazem parte da vida, tá? Um super beijo, gente. Fiquem bem. Amanhã uma live às 9 da noite, não esqueça, sobre o lado sombra dos arcanos do tarô. E vamos falar, obviamente, das nossas sombras. E quão importante é a gente conhecer, reconhecer as nossas sombras. Para podermos trilhar um caminho com menos angústia. É muito válido, gente, conhecer nossas sombras. Ou se é. Super beijo, gente. Até o próximo vídeo. Voltei, tá? Eu tava no momento eremita, mas agora voltei e vou começar a postar mais vídeos aqui. Beijo, beijo.